a gente está hoje aqui num evento de marketing digital, que é o que a gente faz, nós somos empreendedores digitais, e foi muito massa tomar um café da manhã com o Thales. Foi um café totalmente diferente, né, com a Gisele. De repente o papo era produtividade feminina e eu utilizo o meu período fértil para escrever copy. Como assim? Quando eu falei isso, tava numa mesa só de homens, quando eu falei isso, cara, a mesa ficou em silêncio. E a atenção foi, como é que é esse negócio aí que tu faz? Tipo isso, né? Conta a tua história aí, Gisele, pra galera entender. Cara, então, eu sempre fui empreendedora, desde jovem mesmo. Assim, eu saí cedo de casa para trabalhar, para fazer meu negócio, e eu aos 16 anos já tinha minha empresa. Então sempre foi dessa forma. Só que o que acontece? Eu tive vários negócios e eu era uma especialista em quebrar negócios. E ao mesmo tempo também, cara, várias coisas não aconteciam na minha vida. Eu sempre fazia, as coisas não aconteciam. E aí eu fui entender que tinha alguma coisa em mim que não estava muito equilibrada. Por exemplo, eu odiava menstruar. As mulheres vão entender. Eu acho que você não tá só no mundo, né? Até porque os homens também não gostam disso, não. Não gostam que suas esposas têm TPM, período menstrual e tal. Puxa, tá, e eu não era diferente disso então, ok? E a minha TPM era uma TPM do cão, assim, sabe? A galera toda sabia que eu tava de TPM. Tipo, nem vou falar com a Gi porque ela tá de TPM. E aí o troço era louco mesmo e era forte o troço. E aí eu comecei a estudar nutrição. E eu comecei a entender um pouco mais sobre os hormônios, que o homem e mulher, então, é diferente essa parada aí. A mulher, ela é cíclica, o homem não é cíclico. O homem é muito linear, né? É linear. Em termos assim, se for fazer um desenho dos hormônios, o homem é mais ou menos assim. E a mulher é assim. Em alguns casos, assim, né? Então, E aí, eu tava vivendo isso, então eu odiava menstruar, odiava um saco, tanto que eu tomava anticoncepcional injetável pra não menstruar. Eu passei anos sem menstruar, tá? Porque eu não gostava da parada. E eu achava sensacional, assim, que os homens não tinham variação de humor e as mulheres tinham. E eu achava aquilo um pé no saco, eu queria ser um homem, não um homem no sentido de quero ser homem, eu quero ter pinto. Não é isso. Não é pra tanto. Mas no sentido assim de querer ser mais objetiva quanto homem e de achar um saco essa variação. Eu não entendia ela. Cara, e aí eu comecei a entender na faculdade isso, essa mudança de humor, essa variação. E eu, cara, tem que ter alguma coisa por trás disso, além disso. E aí eu fui entender o que é, como funciona, né? Isso fisiologicamente, mas como funciona isso espiritualmente também, o que rola ali. E aí eu comecei a entender que nós temos o nosso ciclo menstrual, que é incrível, ou seja, nós somos cíclicas, eu aceitei que eu sou cíclica. Primeiro passo foi se entender e se aceitar. A primeira coisa, eu sou cíclica, ok, então eu funciono diferente. E quando eu entendi que eu funciono diferente, comecei a entender o que é a menstruação, cara, o troço começou a mudar. O primeiro passo foi esse, entender. Com isso, eu comecei a entender, mas por que eu tenho TPM? Por que o troço é tão fodido na TPM? Por que eu quero chutar algumas pessoas durante a TPM? E outras fases eu não quero chutar essas pessoas? Porque literalmente assim, algumas pessoas em determinados momentos, cara, eu ficava puta com essas pessoas. E eu comecei a entender que se durante um mês que não se resolve com aquelas pessoas, durante a TPM é um período que nós estamos mais próximos do nosso inconsciente. Então tudo aquilo que não está funcionando durante a TPM, aquilo vai vir e tu vai ter menos paciência com determinadas pessoas, tu vai ficar mais furiosa. Sofre todo mundo, né? Sofre você, sofre as pessoas que estão ao seu redor, isso, aí vira sofre os maridos. E aí vira um castigo. Isso. Só que na realidade, na real mesmo, essa fase da TPM é a fase incrível, que é onde tu consegue entender o que não está funcionando de verdade. O homem não tem isso. Ele não passa por isso.
a mulher passa. Tanto que antigamente existiam algumas tribos, eles faziam tendas onde as mulheres se recolhiam em algumas tribos, porque as mulheres menstruam normalmente quando estão em grupos no mesmo período. E durante os períodos de TPM elas se recolhiam e era um momento de maior intuição. E depois elas voltavam para as tribos e elas levavam essas informações daquilo que o consciente coletivo delas tinha de informação, levavam para suas tribos e levavam informação para os homens. Olha só. E os homens então sabiam aonde eles tinham que caçar, o que eles tinham que fazer. Era sensacional. Então acontece, hoje em dia a gente não faz isso. Durante a TPM a gente briga com a gente mesmo e briga com os outros, porque a gente não entende que é nessa fase onde a nossa intuição está mais aflorada. Então é um período de introspecção. Total. De se entender, de ver o que não está funcionando. Não está funcionando, de repensar as coisas. De repensar. Então é um período onde tu está mais próximo do inconsciente. E se tu está mais próximo do inconsciente, não é só do teu inconsciente, é do inconsciente coletivo do Jung. Tá? Daí já é outra parada. Mas ok. Então, aí eu comecei a entender isso. E eu sou empreendedora digital. Eu tenho um negócio digital. Como que eu posso usar isso a favor do meu negócio? Essa é a pegada, né? É tipo, um empreendedor de alta performance, o primeiro passo ele precisa se entender como é que ele funciona. Tem gente que funciona muito bem de manhã, tem gente que funciona muito bem à noite e passa a vida inteira brigando com isso. Isso. Ah, porque todo mundo diz que tem que acordar às 5 da manhã para produzir muito. Cara, funciona para muita gente. Mas tem gente que funciona, mas uma produtividade mais vespertina, né? Então, só muda o jogo quando você se entende. Como é que eu funciono? Isso. Qual esporte que eu gosto? O que eu tenho que fazer? Que tipo de alimento me energiza mais? Não é o da moda. Então, por um monte de coisa. Então, isso faz toda a diferença também. Aliás, isso se amplifica quando se fala de hormônio, né? Isso que eu tô falando é ciclo circadiano. É importante entender o ciclo circadiano do homem, da mulher, do indivíduo. A gente está falando então do ciclo menstrual. Veja, são ciclos. Que quando tu vai querer brigar contra ele, não vai funcionar. Não funciona. Então se tu briga contra a tua menstruação, não funciona. Agora imagine só, se tu começa a mulher pensando que a menstruação é algo incrível, e ela usa isso para ter alta performance no seu negócio. É aqui que começa a grande sacada. Na conversa que rolou ali no café, foi aí que impressionou os homens, né? Tipo, cara, como assim? Peraí, aproveitar o momento do ciclo, de cada etapa do ciclo, para ter alta performance. E a partir daqui que eu achei foda a história. Okay. Então, vai lá. Então, vamos lá. Como é que usa isso na prática? Como é que usa na prática? Como eu uso isso na prática? E como que eu comecei a ganhar dinheiro depois disso? Porque eu não ganhava, eu quebrava negócios, lembra? Lembro. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ganhar dinheiro. E aí eu, enfim, tenho um negócio incrível. Bom, mas a fase da TPM, então, que é aquela fase que nós estamos então mais próximos do nosso inconsciente. Eu, como empreendedora digital, o que é muito importante no meu negócio? Escrever copies. Então a gente escreve muito para se comunicar com a nossa audiência, a gente escreve inclusive carta de vendas, que faz parte do negócio, enfim. Escrever é algo muito importante para o empreendedor digital. Fala exatamente que fase é essa? É a fase da TPM, o período que precede... Antes da menstruação. Antes da menstruação. Isso. Dura quantos dias? Para os homens entenderem. Isso. Dura em torno de 3 dias essa fase. Então essa fase é uma fase mais de pensamento. Isso, é uma fase mais de tu estar refletindo mesmo. É uma fase de recolhimento. Seria um bom momento para planejar o negócio? Não é um momento de planejamento. O momento de planejamento é durante a menstruação. Tá, depois a gente fala dele. Vamos. Ok. Então é o momento de... Eu quero falar de 2 momentos importantes, que é esse, o da TPM, que é a fase onde a mulher está mais sensível, e por isso que ela está tão sensível, muitas vezes ela briga, então ela está sensível. Ela está sensível porque ela está mais próxima do inconsciente dela, ou seja, todas as informações do inconsciente está próximo. Então ela tem, é como se ela estivesse mais... próxima, mais conectada com ela mesma e com o inconsciente coletivo. Então as informações vêm com mais facilidade. É um bom momento para ela se recolher e escrever. Pode-se dizer que é o momento de se recolher e produzir? E escrever.
Mas essencialmente somente escrever ou dá para fazer outra coisa nesse período? Com alta performance? Com alta performance é o momento dela escrever. Dela escrever. É o momento dela entender o que está acontecendo. Entender como foi o mês, o que não funcionou. Tá. Então é o momento dela escrever. Esse é o momento mais forte. E aí eu uso esse momento para fazer o quê? Fazer copy. Tá. Então eu como empreendedora, na minha agenda, esse é o momento de copy. Outro momento, ponto-chave, quando começa a entender mais o ciclo, então. Quando a mulher está ovulando, o que acontece quando a mulher está ovulando? Quando a mulher está ovulando, ela fica mais magnética. Então, se ela fica mais magnética, ela tem mais atenção das pessoas. E não é só isso. Ela fica mais produtiva. É quando ela está intensa. É. De intensidade. Ela está na ação, ela está se sentindo. É o momento onde ela se sente melhor. Então ela se sente bem, ela vai, ela produz. Esse é o momento que eu agendo os meus lançamentos. É o momento que eu estou na ação. É o momento que eu resolvo as coisas com mais poder. Dura com quantos mais dias? Dinamismo. Quantos dias? É porque você está trazendo a visão feminina e eu estou trazendo a visão masculina. Okay. O homem pensa, legal, calendário, quantos dias dura, quando acaba, quando começa, né? Como é que eu uso na prática. Então diz, quanto tempo dura esse período de ovulação e de alta produtividade? Para deixar bem claro que isso tem como fazer o calendário individual de cada pessoa, tá? Isso tem como fazer, isso a gente pode ensinar, não vai ser hoje, mas a gente pode falar sobre isso para cada um fazer o seu. Então depende de cada mulher, mas a gente tem como cada mulher fazer o seu. Tá. É em torno de 5 dias. Legal. Essa é a fase alta, mais alto, que é o pico, que é o Você máximo. diria que são os dias mais produtivos do mês? Os mais produtivos do mês. Os outros dias não são produtivos? Claro Claro que são produtivos também. Os outros dias eu não posso escrever? Claro que são. O que eu tô falando aqui são os picos, é o ouro. É o detalhe que faz a diferença. É o detalhe que eu fez com que eu tivesse um negócio de sucesso hoje. É o detalhe do detalhe. É quando o jogo vira. Tá? Então isso é o ciclo da mulher, é usar o ciclo menstrual ao seu favor, a entender todo o poder que tu tem e entender que isso só quem tem são as mulheres. Pois é. Então aquilo que é uma coisa, que droga, que saco, que porcaria tá menstruada, quando tu entende isso, tu adora. Hoje, quando eu fico menstruada, cara, eu adoro ficar menstruada. Antes eu detestava. Os meus irmãos ainda têm essa imagem de mim. Peraí, que eu tenho certeza que tem um monte de gente bugando agora a cabeça. Como é? Peraí. Ela adora menstruar. Como assim? Hoje eu gosto. Que ela passou a se entender, né? Você passou a se entender. Eu fiquei 10 anos sem menstruar, pra gente ter uma ideia. Nossa. Porque eu achava que menstruação era um castigo. Eu achava que mulher não. Aliás, eu tive um médico que me falou isso. Mulher não precisa mais menstruar. Mulher já ouvi médicos dizerem isso. É outra fase de vida, tá? Enfim. Evoluiu, a sociedade evoluiu. Exatamente, essa coisa do passado, não precisa mais. E eu comprei essa ideia. Só que no momento que eu compro essa ideia, e está acontecendo com muitas mulheres, é como se a gente renegasse que a gente é mulher. Como se ser mulher fosse algo inferior. E quando... Deixa eu te interromper. Isso serve para a vida como um todo. Porque toda vez que a gente se desconecta da nossa essência, da raiz da gente, de onde a gente vem, já dá ruim. Imagina se desconectar da sua humanidade, né? Fisiologicamente falando. Não pode ser certo isso, não pode dar certo. Então, virou tudo na tua vida quando você se reconectou com essa essência humana, feminina que você tem. Exatamente. Então, quando eu consegui entender isso, e aí que eu acho incrível a mulher que é empreendedora. Porque a mulher que é empreendedora, mesmo que ela não entenda isso que eu tô falando, tá? Mas ela tá quebrando o ciclo de ter que trabalhar numa empresa com horário para entrar e horário para sair. Sim. Ela quebra isso. Porque se a mulher é cíclica, ela não pode ter esse rigor diário. Olha, de segunda a sexta, de tanto, tem que fazer dentro desse período. É assim que o sistema funciona hoje e tá ok, tá tudo certo, não tem nada de errado. Só que tá de errado isso quando a mulher escolhe isso sem saber que ela tá escolhendo isso. Ou melhor, quando não é uma escolha dela, quando é uma obrigação dela.
E aí a mulher empreendedora, ela pode sim escolher. Ela pode escolher se ela quer trabalhar das 8 às 8, se ela quer trabalhar, se ela quiser trabalhar 16 horas por dia, não tem nada de errado. Escolher os dias de folga dela, de descanso. Tá, eu vou descansar agora que estou num drive baixo do mês, vou aproveitar, mesmo que seja um domingo, mas eu vou estar num nível de energia alto nesse domingo, mediante o meu ciclo, para aproveitar para produzir mais. Então, tudo muda, né? E aí mas a mulher empreendedora, ela pode fazer isso. E é por isso que, nossa, que eu apoio, que eu acho incrível ver mulheres em eventos como esse. Cada vez mais as mulheres estão vindo, graças a Deus, porque elas estão quebrando isso, elas estão entendendo isso. E se a mulher empreendedora usa esse tipo de sabedoria que eu estou trazendo aqui, o negócio dela vira muito vai mais refletir rápido. no negócio, não tem como, né? Sim, porque ela entende o poder que ela tem nisso. E esse tipo de poder que é incrível é só das mulheres. É tanto que quando você falou isso na mesa, só tinha homens te escutando e saiu o papo. Como é que eu faço para menstruar? Como é que eu organizo? Sabe por que isso é muito... Eu vou falar agora do casal, certo? Do lado do homem agora. Se o marido, sobretudo um marido que empreende com a esposa, vamos lá, inclusive é uma coisa que acontece comigo. A Lia, minha esposa, empreende comigo. A gente está junto. Se o marido entende como a esposa empreendedora e sócia funciona, tudo muda, tudo pode mudar, né? Então é possível sim montar um calendário de planejamento, de lançamento sobre isso. Eu, por exemplo, lá na empresa, a Lia ela é responsável por duas coisas. Ela cuida do sucesso do cliente e ela cuida da parte de produção de conteúdo, escrever e tal. Então essa parada do, beleza, já sei exatamente quando posso produzir conteúdo escrito, que é o período do TPM, né? Se a gente arrumar isso no calendário do planejamento mensal, a empresa já vai ter uma alta performance. Sem dúvida. Sem dúvida, já né? entra em alta performance. Isso que está falando é sensacional quando tu tem ou sociedade, né? É o casal. No meu caso, o meu sócio é um homem. E quando eu entendi como eu funciono, eu compartilhei isso com ele. E para ele é importante que a gente tenha alta performance também. E aí teve um momento que a gente tinha uma reunião agendada e essa reunião ela ia bater com o meu primeiro dia de menstruação. E como eu já tinha explicado e ele entendeu como isso funciona, eu disse, cara, não vai dar. Olha que louco, eu vou estar menstruada nesse dia. E ele entendeu. Opa, beleza. Tá. E tipo assim, e não é nada pejorativo, é muito pelo contrário, é acolhedor. Sim. Então, essa coisa do pejorativo, é fraca, tá menstruada, é muito da mulher trazer isso. Mas é muito do homem ser preto no branco. Vou explicar aqui a teoria. Quando o homem percebe que entender isso e andar conforme esse fluxo, né? Isso traz alta performance, trouxe um resultado cabal, concreto, ele pega na mão e diz, cara, eu ganhou mais dinheiro com isso. Tá resolvido para sempre, porque daí para frente, quando você disser, olha, não tô naquele momento que preciso me recluir, o homem vai dizer, joia, beleza, porque eu sei que tem que funcionar assim para que a gente possa dar alta performance. Então, mesmo que pareça confuso para a mulher, mas será que ele vai entender? Acredite, mostrando o resultado, o homem entende. Exatamente. É fácil. Só mostrar, aliás, é trazer isso que funciona dessa forma. E funciona assim, mas eu vou ter os períodos assim e vou ter os períodos assados. Nesse período eu vou estar fazendo isso. Cara, o homem é mega aberto para isso. Muitas vezes o que acontece é que a própria mulher não é. Porque ela não está se entendendo ainda. Então quando ela entende isso, expressa isso, ou pro seu sócio, que é o meu caso, ou pro seu marido, cara, Muda tudo. Muda o jogo, porque o homem começa a sacar que isso realmente traz diferença. Esse papo que a gente já teve aqui, que bom que a gente está fazendo a live e talvez a Lia já esteja assistindo essa live agora, ao vivo, né? Mas é um assunto que eu vou levar para casa, vamos sentar, vamos conversar. Nunca pensei em conhecer o calendário menstrual da minha sócia, da minha esposa. Que louco. Saiu perguntas aí da galera, de repente... Abre para perguntas que elas devem mandar. Quem quiser fazer perguntas, eu acho que esse tema é um tema diferente, né? Nunca vi ninguém falar disso, por isso que a gente decidiu na hora. Vamos fazer uma live? Bora, vamos fazer. Então, eu tenho uma pergunta. Pergunta, Lucas. Se você ainda tem... Eu também empreendo com a minha esposa. E chega alguns momentos na hora de crise, como que eu percebo, quais são os indícios, quais são as percepções de que em cada momento? Para poder perceber, não necessariamente se ela está no período na TPM ou qualquer outro momento,
Mas quais são os indicadores que eu preciso falar, opa, peraí, aí tem coisa, eu preciso ter um cuidado maior, uma sensibilidade maior? Ok, tá. A pergunta é que quais são os indícios que tem que ter um cuidado maior, uma sensibilidade maior para conseguir ter uma comunicação assim, melhor. Identificar o momento da mulher. Como é que o homem, o que o homem tem que observar para entender o movimento da mulher? Tá, então eu interpretei correto a sua pergunta? Isso, O que o homem exatamente. tem que observar para entender o momento da mulher? Só que olha só, isso que ele está me perguntando, olha que louco essa pergunta que ele fez. É a pergunta já pensando quando a mulher está com o seu ciclo desequilibrado. Porque quando a mulher entende o seu ciclo, não vai precisar entender muito, porque ela vai estar de acordo com quem ela é, entende? Então não vai ter... Segue um padrão. Não vai estar nebuloso, não vai ter nada nebuloso. E por que hoje é nebuloso? Porque a mulher não entendeu, ela está fora do seu ciclo. Aí fica nebuloso, é fácil de TPM, fica pesada, o homem já saca. Quando ela está dentro do ciclo dela, cara, o negócio flui simplesmente, entendeu? Não, aí a TPM, que antes era uma coisa horrorosa, fica uma coisa boa. Entende? Então essa resposta meio que não tem resposta para isso. Não tem Porque resposta. se a mulher tá dentro do ciclo dela, tu não vai precisar entender muito. Vai estar no ciclo, vai ser uma coisa... Esse é o tipo de resposta que o homem detesta ouvir. Eu também. Você é homem. Tipo assim, cara, você tem que ser sensível. Depois a gente gosta do preto no branco, né? Como é que é? Vem uma Mas outra pergunta cara, é aqui. isso, É né? porque ela vai ser quem ela é. Mas então ela vai deixa ser eu fazer uma nova pergunta. Por onde a mulher começa a organizar a casa, assim? Como é que ela começa a entender o padrão dela? Ela deve ir no médico? E se ela não se entende, né? Porque daí como é que eu vou entender se ela... Como a mulher começa a se entender? Como foi com você? Ok, beleza. Primeiro ela tem que fazer o calendário dela menstrual. Primeiro passo. O primeiro passo é fazer o calendário menstrual dela, tá? O primeiro dia que ela começou a menstruar, quando ela acabou a menstruação, daí ali ela vai começar a calcular. Se ela menstrua durante 3 dias, 5 dias, 8 dias, tá? Tem mulheres que menstruam uma semana. Cada uma tem o seu próprio ciclo, né? Isso é a primeira coisa. Então ali ela vai começar a entender. Durante 3 meses é importante isso, tá? Mas isso pensando na mulher que não toma anticoncepcional, tá? Porque tem isso também. A mulher que toma anticoncepcional é um pouco diferente. É que isso já seria uma outra live para explicar isso aí tudo. Mas começa por aí. Ela tem que saber sempre de quanto tempo ela vai menstruar. Então, fazendo os primeiros 3 meses, ela já vai sacar quantos dias ela menstrua. A partir disso, ela já vai entender como o ciclo dela funciona. Tal dia eu vou menstruar, o meu ciclo é de 21 dias ou de 28 dias, vai depender da mulher também. A partir daí, ela vai saber quando que ela vai menstruar, quando que ela está ovulando, para conseguir criar esse calendário menstrual da mulher. E aí usar isso em favor dela. Ok? Veio uma pergunta aqui do Thales. Fala alto. E quando entra na menopausa? Aí ela vai para um outro ciclo extraordinário. Miguel, tu tá vendo a história aqui? Eu tô vendo. O papo aqui é diferente. É meteórico ou é menstrual? É menstrual e meteórico. Com empreendedorismo. Cara, como a mulher produz mais entendendo o ciclo menstrual dela. Que legal. Cara, louco. Usar a menstruação para alta performance. Você sabia que no período de TPM é o melhor momento da mulher escrever copy? Não. Você sabia que Não, é o melhor momento para o homem não escrever copy. Talvez, né? Outra coisa legal que saiu aqui é bom que a gente já vai fazendo um resumão. Cara, isso aqui é informal pra cacete. O melhor momento de lançamento é quando ela está ovulando. É o momento que ela está mais magnética, mais produtiva. Isso. Você empreende com sua esposa? Não. Não, né? Tem mulher na equipe? Tem. Ó, Eu estou abrindo os meus segredos aqui. segredos, top secrets aqui. De como eu faço, né? Você agenda... Agenda o lançamento conforme o ciclo menstrual. E... Ciclo ovulatório, na verdade. Isso. Veio a segunda de menopausa. Sobre menopausa também. Vamos responder a pergunta da menopausa, então. Como é que é? Menopausa é o período onde as mulheres estão mais sábias. Daria uma nova live também. Daria. Mas é um período que a mulher, ela já passou por toda essa fase cíclica e é o momento da sabedoria dela.
Inclusive as mulheres que estão em período, a mulher que está na menopausa é equilibrada, tá? E as mulheres que estão nesse período do ciclo menstrual, nesse ciclo ainda, as melhores mentores para esse tipo de mulher é a mulher que está na menopausa. Opa, olha aí, você viu que saiu? Ó, Fala um pouco mais sobre isso. fala alto, Miguel. Eu tô te Fala um ouvindo pouco mais mais. sobre isso, porque eu vejo que tem uma magia enorme de mulheres mais velhas, de um poder novo que nasce das mulheres mais velhas. E eu vejo que tem meio que uma armadilha que essas mulheres caem, que elas ficam tentando voltar a ser jovens. Isso. E elas não conseguem voltar a ser jovens e elas nem aproveitam a magia da maturidade. Aham. E isso é um poder incrível de você Se falar mais apossar sobre isso. dessa E verdade, outra, dessa vai ter realidade. cada vez mais mulheres mais velhas. Sim. Porque há 100 anos atrás, as pessoas morriam com 50 anos. Verdade. E agora a gente vai viver mais 50 anos para frente. Então, a sabedoria, né, toda essa conjunto de habilidades e competências e poderes novos que você pode desenvolver como homem mais velho ou como mulher mais velha, que a gente está tentando fugir disso. Pô, a gente fugir, desperdiçar nossa maior força nas fases diferentes da vida é uma burrice. É uma burrice. Então, mas é justamente isso que a gente está falando. O ciclo menstrual, a gente não usa o ciclo menstrual a nosso favor, a gente acha uma droga. Então a mulher, quando ela está na TPM, quando ela está menstruando, ela acha uma droga, aquilo ali tudo, ela briga contra ela mesma. E a mulher na menopausa também. E a mulher na menopausa é um momento de maior sabedoria. A mulher, em fase menstrual, ela passa pela fase menstrual para se preparar para a menopausa, para se preparar para o melhor período da sua vida. E só que quando a mulher chega na menopausa, ela não entende isso. Ela quer voltar a ser a mulher jovem. Olha que louco, cara. Eu chego a me arrepiar falando essas coisas. Tem 3 homens atrás das câmeras, tudo com cara de beijo. Querendo menstruar. E ainda bem que você está filmando pra ele. Tudo isso, né? Esse é o Miguel da montanha. É louco. Então, o que é essa conversa aqui? Ela é, na verdade, uma chamada para ser quem tu é e viver o teu período que tu é, não lutar contra ele. Porque quando eu lutava contra ele, as minhas relações eram destrutivas, as minhas relações familiares e as minhas relações homem e mulher eram destrutivas, os meus negócios não funcionavam, eu era mega endividada, eu brigava com todo mundo, eu tinha síndrome do pânico, cara, era um caos total. Quando eu comecei a entender isso, de uma hora para outra, Foi rápida a virada. foi rápido e eu criei um negócio milionário de uma hora para outra. E aí, por que isso aconteceu? Entende? E a minha questão é que eu equilibrei, eu entendi quem eu sou, eu entendi como eu funciono, eu me aceitei enquanto mulher, eu parei de querer concorrer com os homens, ou no caso de muitas mulheres, se esconder atrás dos homens. Então a gente não tem que se esconder com eles, nem concorrer com eles, a gente tem que ser quem a gente é. Usando o que a gente tem o maior poder que nós temos, que é o nosso ciclo menstrual. Afinal de contas, cara, a gente gera vida. Nós temos útero, sai uma criança ali de dentro. Ou seja, nós temos a capacidade de criação incrível. E quando tu não entende o teu ciclo menstrual, quando tu não usa ele a teu favor, é como se estivesse renegando Coloca tudo a perder. o teu poder de criação. Aí tu não cria. Bateu forte, né? Uau, hein? Bem aquela hora da gente acabar a live. Deu meia hora Pra já. deixar o pessoal com vontade de saber mais, né? É isso. Que legal, que legal. Eu vou fazer um fechamento pra minha live e você faz um pra sua também? Ok, Então, sim. eu tomei uma decisão. Aconteceu comigo 2 coisas muito legais esses dias. Ontem eu conheci, do nada, uma pessoa dentro do avião que tem alto poder de organização da vida. Eu compartilhei já no meu Instagram, a galera curtiu pra caramba, é a Nina. Inclusive ela tá até se descobrindo, de repente ela decide compartilhar isso que ela faz com outras pessoas. E foi top. E hoje no café da manhã,
a gente conversando de um assunto que não é um assunto que a Gisele fala, não é disso. Ela é nutricionista, ela tem um negócio que não tem nada a ver com isso. Sim, né? E aí, olha que assunto massa, é um garimpo lá, muito massa. Então eu decidi encontrar mais pessoas foda por aí, pelo mundo, e trazer pro meu canal do Instagram, legal? Tô me comprometendo publicamente, sempre que eu encontrar alguém legal, com um assunto off-road, assim, off-topic, eu vou trazer pro meu canal. Legal, muito bem, Thales. Muito obrigada, é uma honra estar falando contigo aqui. É um cara incrível, eu te admiro. Inclusive, eu tenho o teu produto, eu vou usar ele no meu negócio, é uma honra mesmo. E, então o meu negócio, né, a gente ensina profissionais da área da saúde, nutrição funcional e exames laboratoriais, né, com o Gabriel de Carvalho, que é a cara do nosso negócio, que é um ser humano incrível. E o que eu estou me propondo a falar é quem eu sou. Uma empreendedora digital que usou esse poder, que se entendeu mais e começou a alavancar o seu negócio. Então o que eu estou me propondo hoje é trazer essas mulheres a serem empreendedoras, a saírem desse ritmo de ter horário fixo e usar o que elas têm de maior poder a seu favor. É o que você está começando a falar. Isso, é isso aí. Olha que massa, ela está tirando de dentro dela uma coisa que é massa, acho que faz parte dos itens que eu posso classificar como o melhor. Você tem várias coisas boas, né? E decidiu compartilhar com o mundo agora. Que legal, então tá nascendo um negócio. Tá nascendo um negócio. Muito legal. É isso aí. Muito bom. Muito obrigada, Thales. Eu Foi agradeço sensacional. demais. Muito Adorei. bom. Aprendi muito, vou usar lá em casa. Que bom. Valeu.